Fala pessoal, tudo bem? Pela primeira vez no mundo, na história da inteligência artificial, um governo simplesmente bloqueou uma tecnologia dizendo que a empresa americana ela não poderia liberar para outros países essa tecnologia de tão poderosa ela é e quanto perigosa poderia ser essa tecnologia nas mãos das pessoas de outros países, de outros governos. É um marco, é algo muito sério. A gente está falando de uma tecnologia da empresa Anthropic, que é um novo modelo do cloud, e a gente vai comentar no vídeo de hoje sobre o porquê que o governo americano fez isso, quais são as reais razões, se isso vai ser liberado depois para outros países. Comenta aí abaixo, você já usou o cloud para algum projeto? Os outros modelos? Você conseguiu em poucos dias que foi liberado para o público geral utilizar esse modelo poderoso? Comenta aí abaixo. Eu vou reagir a um vídeo de um dos maiores especialistas aqui da área econômica e da área geopolítica, tá bom? Comenta aí abaixo enquanto o vídeo estiver rodando, que eu vou dar a minha opinião, já que eu utilizo diversos modelos como o ChatGPT, como o Gemini, como o Grok, como o Claude, tá bom? Vamos direto aqui então. 3, 2, 1, vai! Pela primeira vez na história, um modelo de IA foi proibido pelo governo. Então vamos lá? Bom, a gente vai falar aqui hoje sobre essa coisa toda das bolhas das IAs, mas a gente tem que começar com essa notícia que eu acho que é impossível a gente falar qualquer coisa sem falar dela. Então agora, no dia 13 de junho de 2026, o governo dos Estados Unidos ele emitiu uma diretiva de controle de exportação, né? Então falando, olha, esse produto é muito importante para os Estados Unidos para ser exportado, barrando o acesso de qualquer cidadão estrangeiro aos modelos da cloud, o Fable 5, né, e o Mythos 5 também. Então os dois modelos aqui, eles tinham sido lançados, eles foram considerados extremamente disruptivos. Eu mesmo utilizei os dois modelos e de fato eles estavam muito mais acurados. Ninguém sabe especificamente o que o governo encontrou ali nesses modelos, né? Muito provavelmente não era a geração de imagem mais rápida ou a capacidade que ele tinha de entender contexto. Pode ser que ele expunha alguma vulnerabilidade do governo ou adensava e condensava dados de maneira preocupante, né? Porque muita gente mostrou que esses modelos eles estavam conseguindo puxar dados históricos não só do governo americano, mas dados econômicos do mundo inteiro de maneira muito rápida. E aí a ordem dos Estados Unidos foi que nenhum cidadão que não fosse americano deveria ter acesso ao sistema. Esse sistema ele foi anunciado como o sistema mais poderoso para encontrar brechas de qualquer sistema. Então, por exemplo, você utilizaria essa tecnologia do cloud pela Microsoft, por exemplo, para encontrar brechas no sistema da Microsoft, por exemplo. Usar para encontrar brechas no sistema da Amazon, por exemplo. Inclusive, tem suspeitas que foi a própria Amazon uma das que pediram para bloquear esse sistema junto aí ao governo americano. E aí o que acontece, né? Basicamente, quando o governo americano pediu para bloquear para qualquer pessoa que não fosse do país ou para qualquer empresa que não fosse do país, inclusive funcionários que não eram americanos, que trabalham na Anthropic, dona do programa, também foram proibidos. Ou seja, funcionários da própria empresa que criaram esse sistema foram proibidos de utilizar. Mas vamos continuar que o negócio vai se aprofundar bastante. Só que isso era impossível, né? Você não consegue fazer isso nos Estados Unidos, porque você tem funcionários dentro da empresa, muitas vezes, que não poderiam utilizar esse modelo. A Cloud, incapaz de cumprir essa ordem, né? Ela desativou os dois modelos, inclusive nos Estados Unidos. Desativou globalmente, né? Pela incapacidade. A justificativa do governo veio depois, não nesse primeiro momento, e ele falou que existia um risco de segurança, né? Técnica de jailbreak capaz de expor vulnerabilidades do software. Então eles teriam identificado ali uma vulnerabilidade, não sei por que isso seria problema governamental, né? Mas essa foi a tese. E aí, por que isso importa para a economia do mundo e agora para os investidores também? A gente vai falar sobre essa coisa toda da AI e para onde está indo, né? O precedente regulatório é que o Estado passa a tratar a inteligência artificial como um recurso importante, assim como trata alguns tipos de minérios, assim como trata alguma coisa. A gente tem um risco de continuidade, então, para essas empresas agora, porque se uma delas teve um modelo barrado, qual que é o limite, né? Que hora que o governo decide que pode ou não pode? Inclusive, na verdade, isso já está acontecendo com tecnologia, né? O próprio governo americano proibiu a Nvidia de exportar suas placas para a China, né?
Então a China, ela trabalha com tecnologias muito mais antigas, muito mais defasadas que o governo americano. Por quê? Porque eles querem que, obviamente, o governo americano, né, o país, os americanos tenham acesso às melhores tecnologias, né? Que pode até que não pode mais. Então, se o modelo fica muito bom, ele deixa de ser permitido para cidadão estrangeiro, porque isso coloca em risco a economia americana ou a própria segurança dos Estados Unidos. Então, a fronteira da IA, pela primeira vez, ela cruzou um terreno geopolítico. Algumas pessoas estão dizendo que isso pode ser o estopim que a bolha da IA estava precisando para cair na real. Eu duvido bastante que a gente vai chegar nesse momento, mas algumas pessoas acreditam. Agora aqui, vem problemas um pouco mais graves quando a gente está falando de inteligência artificial e principalmente de investimentos nesse setor, né? De 90 a 98% do custo real das IAs hoje, eles são subsidiados segundo a auditoria no setor. Isso significa que a IA pode ser até 50 vezes mais cara do que está sendo vendida para o público leigo. Então, alguns provedores aí, eles perdem mais de $1 para cada $1 de receita. Literalmente isso, eles perdem um outro... Bem, sobre essa questão de bolha de IA, a gente vai dar maiores detalhes, mas eu já fiz alguns vídeos nos meus canais sobre isso, que basicamente... Primeiro, era aqueles planos, lógico, sempre vai ter planos grátis, porque a ideia é a gente entrar no serviço, testar, utilizar, gostar e pagar, né? Mas os planos gratuitos e os planos pagos eram muito mais generosos e os planos mais caros, eles eram ilimitados. E hoje em dia está acabando isso. Os planos mais baratos estão horríveis, é tipo Netflix com anúncios, e os planos caros, né? Então planos baratos ali em torno de $20, planos mais caros em torno de $200, esses que eram tudo ilimitados agora não estão. Por quê? Que a conta está ficando caro, essas empresas não estão com lucro. Mas vamos continuar aqui. $1 para cada $1. Então, se ele ganha $100, ele perdeu $200. Os planos de assinatura que estão sendo vendidos por $20, na melhor das estimativas aí, eles deveriam custar algo em torno de $100 para serem servidos para o público final, né? E na prática, o prejuízo estimado aí da OpenAI agora em 2026 é de $14 bilhões, o prejuízo objetivado, não, o que eles estão tentando fazer, ou seja, a melhor das hipóteses deles é chegar num prejuízo de 115 bilhões até 2029. Por que isso aqui é preocupante? Você pode pensar que somente as empresas de IA, elas vão enfrentar esse desafio aqui, né? Isso é problema das empresas de IA. Lá atrás a gente viu a mesma coisa acontecer com Meta, com Google, com diversas empresas ali. Só que o ponto é que as empresas estão aderindo em massa o uso dessa tecnologia. Se eu pego ali e substituo meus desenvolvedores humanos por uma IA, né, por token ali que eu estou utilizando, se eu substituo meus vendedores, se eu substituo meu atendente, se eu substituo boa parte dos profissionais de dentro do meu negócio por um produto que está sendo subsidiado, o que vai ser da minha empresa ou das empresas de modo geral, porque boa parte das empresas da bolsa no mundo já estão utilizando IA, quando esse preço for reajustado? Será que não vai acontecer mais ou menos o que aconteceu com relação aos anúncios, né? Antigamente você pegava um negócio, ele tinha uma dependência mínima da publicidade. Você pegava qualquer uma das empresas gigantescas de bolsa, o custo com publicidade ele se concentrava ali nas grandes empresas de propaganda, né, nas grandes empresas de mídia que geravam a campanha, que bolavam a campanha, e muito menos ali com o custo de veiculação, de fato. A veiculação sempre foi mais caro, mas quando você olha em termos percentuais, era bem diferente. Hoje, quando você pega... Hoje, o que acontece? Você é dependente, muito dependente. Na verdade, nos últimos 10 anos, praticamente, o seu negócio dependia de Facebook Ads, que é o anúncios no Facebook, no Instagram e no WhatsApp, e do Google Ads, que são anúncios no Google e no YouTube. Só que era muito mais barato, né? Você conseguia ali praticamente fazer com que o seu negócio multiplicasse por 10, por 20. Hoje em dia, os anúncios estão ficando tão caros, mas tão caros, que o pessoal está investindo bastante na questão de redes sociais, como, por exemplo, criação de conteúdo aqui. No caso, eu estou gravando esse vídeo, gera autoridade, e essa autoridade faz com que eu indique alguma coisa, né? Algum produto, e vocês acabam, enfim, confiando e comprando. Então, mídias orgânicas, você estar no Instagram, você estar no TikTok e por aí vai. Então, está voltando esse tipo de mídia. Outro tipo de mídia também é a questão da captação ativa. A gente criou um sistema onde a gente consegue, através da nossa inteligência, do nosso algoritmo, a gente consegue captar empresas e dentro das empresas as pessoas decisoras que tomam as decisões, e a partir daí você entra em contato com elas e vende o seu produto. Então
a gente consegue encontrar essas pessoas e é mais uma forma de sair da questão dos anúncios que está ficando caro e agora a questão da inteligência artificial está seguindo esse mesmo raciocínio, ficando cada vez mais caro, só que numa velocidade muito mais rápida, né? O resultado final de uma empresa, já tem empresas que calculam o resultado com e sem publicidade para poder separar ali os dois, porque tá ficando cada vez mais caro fazer anúncio. Agora imagina que a própria capacidade de servir dessa empresa, de executar o serviço, ela seja dependente dessas IAs. Essa é uma discussão que ninguém está tendo ainda, mas quando essas empresas estão fazendo uma estratégia de manter um custo falseado, né, de colocar um custo baixo aqui, estimando parar uma queima de caixa daqui 3, 4 anos, o que ela está dizendo na prática é, olha, sua empresa se tornou IA dependente, né, você tem agora uma dependência desse IA que a gente vai desligar. Então no futuro vai desligar. Raul, mas aí você tem versões open source, etc. Bom, por alguma razão, essas empresas não acreditam que isso vai ser eficiente o suficiente para conseguir abarcar esse problema, né? E isso explica o porquê das empresas chinesas ali terem liberado IaaS com open source, IaaS com um consumo menor. Acho que justamente para barrar esse potencial dessas empresas conseguirem fazer isso lá na frente. Resta saber se vai dar certo ou não. Essa armadilha, então, da dependência, ela vem da seguinte forma, né? Você tem esse subsídio para criar uma adoção em massa, né? Então, preços artificialmente baixos levaram todo mundo a usar IA. Se você pega hoje quem está usando a internet no Brasil, pelo menos 50% já deve estar utilizando IA aí. Você tem uma dependência que vai se consolidar cada vez mais, as pessoas utilizam esses processos, né, de IA ali. Quantas vezes você usa IA por dia? Você que está usando IA, né? Você deve usar IA no lugar de quase tudo que você usava Google antes, ou que você tinha que aprender, está usando a IA para ganhar produtividade. Agora é IA para criar site, é IA para fazer programação, no meu caso é IA para você também criar os roteiros, criar as imagens das thumbnails, criar a descrição do vídeo, criar a possibilidade dela indicar novos temas para você fazer os vídeos e dentro da minha empresa, como eu mencionei, criar realmente aplicativos, criar sistemas, só que, né, isso não é assunto do vídeo agora, mas basicamente a ideia é ter uma equipe parte humana, parte as ferramentas de IA darem mais produtividade para a sua equipe, mas tem muitos negócios que estão demitindo praticamente 90% da equipe humana para trocar por ferramentas de inteligência artificial, ou seja, adoção em massa, o que dá problemas ali, inclusive, de uma outra questão de um outro vídeo que eu fiz sobre espaço para data centers, né? Ou seja, a conta tá ficando cara. Em desenvolvedores, cara, 100% estão usando IA. E aí você vai ter no terceiro estágio, né? A gente já está no segundo. A gente vai ter no terceiro estágio uma reprecificação inevitável, né? A pressão por margem, IPO dessas empresas, os preços sobem, né? As empresas já estão valendo muito dinheiro, então não tem mais como elas continuarem sendo subsidiadas por muito tempo, né? Subsidiadas ali por muito tempo. O que a gente já tem de sinais visíveis, né? Várias plataformas já estão fazendo a cobrança por uso, migrando de tarifa fixa para a cobrança de tokens e crédito de IA, né? Você teve um aumento aí muito grande desse tipo de cobrança a partir de junho de 2026. Virou quase regra, inclusive o Fable 5, que foi o modelo banido, ele só estaria disponível por alguns dias, ele ia fazer parte do plano de token já. 30 a 50... Ou seja, aquela cobrança que você paga $20 fixo e pode usar algumas funções ilimitadas ou outras quase limitadas, está virando pay-per-use, né? Que basicamente é pague o quanto usar. Então tem uma taxinha fixa que pode ser $20, pode até diminuir, pode falar, não, agora é $10, só que você vai ter ali direito a muito menos coisas e a mesma quantidade que você está usando no plano de $20, talvez vire $40 agora, $50, talvez agora usando a mesma coisa. É a estimativa de alta nas tarifas de inferência corporativa quando a normalização ocorrer. Já tem essa estimativa já, de 12 a 24 meses, já é apresentada nos relatórios. Você tem $207 milhões de gasto médio anual projetado de IA por organização nos Estados Unidos, quase o dobro do ano anterior aqui. Realmente um limite bem agressivo. Você já tem alguns limites bem mais duros também, que as IAs reduziram, né, até 50% ali, os planos mais básicos delas. Agora, se isso vai ser um problema lá na frente, a gente precisa olhar para o problema de hoje. Muita gente está dizendo que a IA, ela criou uma bolha nova, né? Até porque você tem aqui hoje boa parte das empresas top faturamento americanas ali, top lucro, top valuation também, sendo empresas que têm algum tipo de IA dentro da oferta ali. Quando a gente vai falar de crise, existem alguns indicadores, né, que são muito importantes. O principal, muitas vezes, é você pegar ali o PL, né, e ver como é que está o preço por lucro, quantas vezes por lucro estão pagando pelas empresas, né, atualmente. Então, acho que a gente pode dizer que a referência, o símbolo desse novo momento que a gente está vivendo da economia é a SpaceX, uma empresa com um valuation bem próximo de uma Amazon, mas com a capacidade de lucro completamente
inimaginável até o momento. Né? Você não tem ali de onde ela tirar o lucro. O único produto que está gerando lucro ali é o Starlink, que é um produto que, se tivesse instalado em todos os lares, ainda assim, ela não chegaria, né, ao patamar que ela está chegando de valuation ali. A empresa passou de 1,7 tri com lucro de bilhões ali, faturamento de bilhões também, de poucos bilhões, não de muitos bilhões, né, como é o caso, por exemplo, do Amazon, está faturando 700 bilhões aí com valuation de trilhão. Né? Mas quando a gente vai olhar para a SpaceX ali, nem o faturamento e nem o lucro, eles acompanham isso. Mas se a gente der uma olhada no indicador aqui, o Cape-Shiller, né, que seria um indicador que a gente vai estar analisando quantas vezes lucro as empresas estão sendo negociadas. Se a gente vier lá para 1881, ok, sem tecnologia nenhuma, né? Então você teria 17 vezes o lucro das empresas, em média, ali como negociação. Quando a gente vai para o final do ano de 2022, né, pré-boom das IAs, a gente estava ali falando de um PL de 28 vezes, já falavam que estava esticado, né? Muito esticado, né? Ali comparado à normalidade, aqui pré esse boom. Se a gente volta lá para o pico das dot-coms, aquelas empresas de tecnologia que surgiram lá em 1999, lembrando, a gente não está querendo fazer uma comparação ipsis litteris. E uma coisa que o Raul não falou que é importante, que eu já falei em outro vídeo, é o seguinte: além de estar caracterizando uma bolha, os valores eles estão sendo segurados, mas com certeza vão ficar muito mais caros muito em breve, as empresas não estão lucrando. Além disso, as empresas estão usando serviços delas próprias. Então, por exemplo, os data centers, eles precisam de placas. Aí quem compra? Quem compra é a NVIDIA, tá, tudo bem. Então todo mundo compra da NVIDIA. Mas e esses data centers, de quem que é? Aí todo mundo contrata do Elon Musk, né? E também do Elon Musk e também da Google, vamos supor. Que Google tem muito serviço na nuvem. Aí quais as IAs que vão ser utilizadas? As únicas ali, a ChatGPT da OpenAI, o Cloud e o Gemini. Então quer dizer, o que acontece? São empresas formam um grupinho ali delas, uma utiliza o serviço da outra, uma fomenta o produto da outra, e o dinheiro só circula entre elas, mas é o mesmo dinheiro. Então isso caracteriza também ali mais uma desconfiança que essa bolha vai chegar um momento ali que ela vai estourar. Mas eu quero saber de vocês chegaram a utilizar o cloud, usaram esse modelo novo aí que foi liberado poucos dias e depois foi bloqueado? O que vocês acham de um país bloquear uma IA e falar com que essa IA só vai poder ser utilizada pelo próprio país, no caso os americanos? Comenta aí abaixo, aqui em cima do lado direito está aparecendo outros vídeos para você continuar comigo. Te vejo no próximo vídeo. Até logo!